E quais os outros métodos, Viviane? Bom, métodos assim a gente vai pensar Quais as outras práticas? Na verdade, assim, se a gente for pensar em práticas, né, dentro da sala de aula, as que a gente observou, além da relação da leitura, nós trabalhamos também com a questão da escrita, né? Em relação à escrita, os professores também querem que seus estudantes, no caso, eles sejam letrados, né? Eles colocam muito essa questão de alfabetização e letramento e querem que essas crianças sejam escritores proficientes, críticos. E qual é a diferença entre alfabetização e letramento? Bom, aí a gente vai pensar na questão de conceito, né? No meu trabalho, eu vejo que são dois conceitos distintos, mas que caminham juntos, né? A alfabetização mais enfocando essa questão de codificação e decodificação da letra, no caso da escrita, enquanto código. E a questão do letramento diz mais respeito a essa utilização desse código no mundo social. Então, é se apropriar realmente da linguagem escrita. Quando a gente pensa na questão do registro, né, enquanto crítico, um sujeito crítico participativo, né, que é o que o professor, na verdade, esses professores eles desejavam, e aí você se depara com uma prática onde a cópia é a ferramenta principal de produção escrita, onde, no caso, a produção, uma das formas de registro dessas crianças é apenas com esquemas de imagens prontas, uma sequência de imagens prontas, onde a criança vai reproduzir cena a cena. É formação mecânica. Super limitado. Então, a criança acaba não expondo todas as suas ideias, não tem muita reflexão sobre o objeto que ela está lidando, que é a escrita, né? E é claro, como que ela vai, para ela poder expandir isso, poder colocar o seu lado crítico, precisa da intervenção do professor. Se o professor não mediar, com certeza, assim, só por si só, ele não vai conseguir, infelizmente. Né? Viviane, um instante só, eu entrevisto a pedagoga e mestre em educação pelo UFPR, Viviane Barbosa. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. No segundo bloco do programa Em Tese, continuamos a conversa com a pedagoga e mestre em educação pelo UFPR, Viviane Barbosa. Ela fala sobre algumas práticas de ensino na alfabetização, usadas em sala de aula. Bom, Viviane, você então observou algumas professoras em sala de aula. O que mais te chamou a atenção? Bem, alguns pontos assim específicos da observação, né, me chamaram bastante a atenção. E até quando a gente estava conversando em relação à leitura, né, tem um outro exemplo que acho que vale a pena a gente estar retomando, né? Até a tentativa de um professor de dinamizar a discussão das obras, né? O professor indicava um livro para a criança levar para casa para fazer uma leitura de final de semana. E aí ele montou um esquema, uma ficha de leitura, a qual a criança tinha que responder algumas questões específicas do livro. Então ela respondia o título do livro, quem era o autor, e dava até sua opinião em relação ao livro. Isso foi observado só na primeira turma, né, que eu fiz as observações. Só que o problema, né, da retomada dessa atividade estava só no sentido de fechar a atividade, porque o professor passava a atividade para o final de semana, a criança lia, fazia a reflexão, trazia na segunda-feira, entregava para o professor e ficava por isso mesmo. Então, quer dizer, não tinha uma resposta. Não tinha um fechamento adequado. Na verdade, é uma estratégia bem interessante. Muitos professores utilizam isso como forma de reflexão sobre o livro lido, uma forma até de avaliação. No entanto, essa professora ela acabava não fechando, né? Pelo menos nas observações a gente acabou não conseguindo pegar nenhuma dinâmica de fechamento dessa atividade. Então, ficava uma atividade pela atividade. Uma atividade que, de repente, até a avaliação não teria assim, um foco bem pontual para que esse professor pudesse aproveitar essa prática de leitura. Outras questões observadas, os professores colocavam muito, na entrevista apareceu muito a questão de desenvolver a consciência fonológica. No trabalho a gente apresenta as 5 habilidades metalinguísticas, 5 consciências, que perpassam pelo processo de alfabetização, que são básicas para que essa criança, no caso, adquira a linguagem escrita, né? Que seria a consciência fonológica, a consciência lexical,
a consciência sintática, a consciência semântica e a consciência pragmática. Isso tudo, se for pensar, consciência fonológica sobre aspectos mais de manipulação de sons da fala, né? Isso vai ser produzido na escrita. Consciência lexical é todo esse vocabulário, todo esse trabalho de aquisição de palavras para o seu léxico. A consciência semântica diz respeito já à questão de significados das palavras, né? Isso tudo sendo incorporado. A pragmática é poder utilizar esses conhecimentos na prática mesmo. E a consciência sintática diz respeito daí à questão de normas gramaticais, essa utilização de gramática mesmo na produção escrita, na fala, né? Quando você consegue fazer a concordância, por exemplo, nos registros, isso já diz respeito à consciência sintática. É claro, tudo isso consciência é que o indivíduo consegue ter domínio, controle consciente dessas habilidades. E esses professores, eles colocavam muito a questão da consciência fonológica. E aí, quando a gente observou na prática, isso não acontecia de forma adequada. Ou, posso dizer até que ela acontecia parcialmente, né? Porque alguns professores eles evidenciavam mais trabalho com alguns aspectos fonológicos e não davam ênfase na construção, na aquisição da consciência fonológica em si, como um processo, como um todo. E é claro, sem intervenção, como eu disse anteriormente, não tem como a gente chegar ao que a gente quer, né? Então, no caso ali, não tem como a criança adquirir a consciência fonológica sozinha, ela precisa de intervenção. Então, ela vai ter que trabalhar com rimas, com aliterações, na prática, e se o professor não dinamizar nada em relação a isso, fica difícil trabalhar com essa questão. Né? E o que mais pode ser feito para melhorar esse ensino? Bom, aí, como eu disse, nós pensamos nas 5 habilidades, né, metalinguísticas, para que essa criança tenha um processo continuado com aspectos qualitativamente positivos, né, para que essa criança não tenha tantas dificuldades. Se o professor conseguir trabalhar com, no caso, uma prática que favoreça as 5 habilidades, né, numa constante, não primeiro trabalhar uma, depois trabalhar outra, mas elas vão aparecendo, né? Se você conseguir trabalhar esse processo de alfabetização nessa perspectiva, com certeza o processo vai ser mais tranquilo, né? A criança vai ter sucesso no final do ano, no caso, no ano letivo. Né? E tem a questão também de aproveitar o tempo em sala de aula. Com certeza. Essa é uma questão assim que a gente até coloca muito, eu tenho contato com professores, né, no meu trabalho, então a gente discute muito com os professores em relação a essa questão do tempo escolar, o tempo que essa criança está dentro da sala de aula. A gente, se for pensar, são 20 horas semanais. Dessas 20 horas semanais, se a criança consegue ficar com o professor regente 11, 12, 13 horas no máximo, na nossa realidade em Curitiba, é muito. Então pense, de 20 horas, 11, 12 horas, 13 horas no máximo, dá um pouco mais, dá uns 60% do tempo que ela fica durante a semana. Pensarmos em 4 horas diárias, não chega a dar 3 horas se a gente começar a calcular. Porque a gente tem que descontar o tempo de recreio, o tempo de lanche, só o momento de entrada na sala, saída para recreio, volta para a sala, saída para fora, no caso para ir embora. Depois a questão de outras aulas extras que eles têm, né? Educação física, enfim, né? Esse contato com o regente, ele é muito limitado. E aí o que acontece? A gente tem pouco tempo para trabalhar com essa criança. Se a gente não aproveitar esse tempo com qualidade, com certeza nós vamos ter mais dificuldades, né?